Olá, amigos da Band, tudo bem? Vamos falar sobre a caducidade da MP 927. Você deve ter acompanhado aí nos últimos dias no noticiário que a MP 927, ela caducou, ela expirou no último dia 19. Eu já comentei aqui em outros vídeos da Vant RH no canal que toda medida provisória, ela tem um prazo para ser votada e convertida definitivamente em lei. Esse prazo é de 60 dias, podendo ser prorrogados por mais 60 dias, totalizando aí 120 dias, conforme o artigo 62 da Constituição Federal. E o que aconteceu com a MP 927? Ela não foi votada a tempo, ela acabou expirando e aí não tem mais validade a partir de agora. Parece até um déjà vu, né? Porque eu já comentei sobre essa situação com outras MPs que também expiraram, como a 905, a 808, entre outras. Tudo bem? Fato é que acontece muito a MP não ser votada, acabar expirando e aí ela perde a vigência. Primeira coisa que eu quero comentar contigo. Tudo o que foi feito dentro da vigência da MP 927 foi feito de maneira válida, tudo bem? Tem validade. Então, pactuei na vigência da MP 927, professor, eu paguei férias no 5º dia útil do mês seguinte ao início do gozo, conforme dizia lá a MP 927. Foi dentro da vigência? Foi. Então tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que acontece é que a partir de agora, nós não poderemos fazer mais aquelas práticas que estavam dentro do texto da MP. Tudo bem aqui? Então, a partir de agora, nós vamos seguir o texto que está na CLT e não mais na MP 927. Eu trouxe alguns pontos para comentar aqui contigo, porque eu entendo que tem alguns pontos que podem trazer dúvida. Obviamente eu não vou comentar sobre todos os pontos da 927, mas vou trazer aqui alguns que podem gerar maior dúvida. Quero começar com o teletrabalho. Vamos lembrar que o teletrabalho ele não foi trazido pela MP 927. A MP 927 não trouxe o teletrabalho como novidade. Muito pelo contrário, o que a MP 927 fez foi apenas flexibilizar um ou outro ponto, aliás, poucas coisas sobre esse tema. O teletrabalho ele já estava na CLT desde a reforma trabalhista, desde a Lei 13.467 de 2017, lá regulamentado entre os artigos 75A e 75E. E aí o que acontece? Dizia a CLT, dizia a CLT lá no 75C, parágrafo 1º, que o empregador só pode colocar o empregado do regime presencial para o regime de teletrabalho se o empregado concordar. Então tem que ter aqui um mútuo consentimento. Isso é o que diz a CLT. Durante o prazo da MP 927, então na vigência da MP 927, o artigo 4º da MP ele dizia que o empregador, por seu próprio ato, então de forma unilateral, poderia colocar o empregado no regime de teletrabalho. O que acontece? A partir de agora, volta o texto seletista. Portanto, se eu tenho um trabalhador presencial e quero colocá-lo no regime de teletrabalho, esse trabalhador vai ter que concordar. Ele concorda, antes de eu colocar ele no regime de teletrabalho, ele concorda, faço um aditivo contratual, pactuo com ele o aditivo contratual e ele passa a trabalhar no regime de teletrabalho. Tudo bem aqui? Legal? E aí você fala assim, professor, mas e os trabalhadores que eu pactuei o regime de teletrabalho na vigência da 927? E agora, o que eu faço? Agora não tem problema, porque eles já estão no regime de teletrabalho, não é um novo início de regime de teletrabalho. Se eles já estão, assim ficarão até que o empregador determine que volte para o regime presencial. E aqui, meus amigos, é essa palavrinha que eu utilizei mesmo. Artigo 75C, parágrafo 2º da CLT, fala que o retorno, o que é o retorno? Da atividade de teletrabalho para a atividade presencial, então o retorno, esse sim é de forma unilateral, ou seja, é o empregador que determina. Tudo bem? Então, a partir de agora, e isso já estava na CLT e a 927 não mudava, então para o retorno como é que vai ser? A partir de agora, se o empregador quiser retornar o empregado para o trabalho presencial, faz de maneira unilateral. Isso a MP 927 já não mexia, então não temos maiores problemas. A única observação que eu faço é que o próprio parágrafo 2º do artigo 75C da CLT, ele diz que nós temos que avisar o empregado com pelo menos 15 dias de antecedência. Tudo bem aqui, né? Então, para ele retornar do teletrabalho para o presencial, unilateral, ou seja, o empregador determina, não precisa da concordância.
desde que o empregador avise o empregado com pelo menos 15 dias de antecedência. Para colocar novos empregados em regime de teletrabalho, aí você entendeu a explicação que eu fiz anteriormente. Neste caso, precisarei da concordância do trabalhador. Tudo bem? Legal? Outro assunto interessante que a gente pode conversar, que também foi alterado aí pela MP 927, que agora perde a sua validade. A questão de antecipação e pagamento das férias. Lembra, e aqui já fica até um convite, caso você não tenha assistido ainda, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, onde quando saiu lá a MP 927 eu explico toda a MP, então caso você não assistiu, caso queira assistir, assiste esse vídeo, ou então dá uma lida no próprio texto da 927, até para você se inteirar melhor, caso não tenha feito ainda, sobre aquilo que eu estou falando agora. Lembra que a 927... ela trazia algumas possibilidades de antecipação das férias do trabalhador. Primeira possibilidade é que eu poderia antecipar as férias do período aquisitivo dele. O período aquisitivo não estava completo ainda, eu poderia antecipar. E poderia antecipar, inclusive, férias de períodos futuros. Meus amigos, isso só durante a vigência da 927, tudo bem? Até 19 de julho, tudo bem. Se iniciou as férias até 19 de julho, tudo bem. A partir de agora, volta às regras da CLT. Para o empregado ter férias individuais, ele tem que cumprir o período aquisitivo, trabalhar os 12 meses do período aquisitivo, e aí sim ter a concessão das suas férias nos 12 meses subsequentes, é o que diz lá o artigo 134 da CLT. E aí nós teremos aí as férias concedidas dentro do período concessivo, que é aquele período de 12 meses que sucedem a aquisição das férias. Bacana? Tudo bem? Então não poderemos mais antecipar férias. Volto a dizer, hein? Para tudo que eu falar aqui, tudo que foi feito na vigência da MP, tudo bem, não tem problema nenhum. A partir de agora que é a questão. A partir do dia que ela expirou, é que é a questão que nós não poderemos mais fazer esse tipo de prática. Então não pode mais antecipar as férias do empregado. Excelente. A MP também trazia que 1/3 de férias poderia ser pago lá na frente. E agora, como é que faz? Não, agora não pode mais. 1/3 de férias pela 927 poderia ser pago lá junto com o 13º. E agora? Agora sempre terá que ser pago junto com o pagamento das férias. Qual que é o prazo do pagamento das férias? Com 2 dias antes, né, com 2 dias de antecedência ao início do gozo. A mesma coisa em relação ao pagamento da própria férias. A MP permitia que a gente pagasse as férias até o 5º dia útil do mês seguinte. E agora? Agora não. Agora volta o prazo seletista, que é até 2 dias antes do início do gozo das férias dele. Tudo bem, né? Bacana. Férias não tem muita novidade. Por quê? Porque volta a valer o texto que estava na CLT, não pode mais antecipar, não pode mais postergar o pagamento nem das férias, nem de 1/3. Banco de horas, meus amigos, aqui sim nós podemos ter alguma polêmica, aqui sim nós podemos ter alguma dúvida. Por quê? Porque dentro da vigência da MP, ela dizia lá que o banco de horas ele poderia ser compensado num período de até 18 meses, posteriores ao término do estado de calamidade pública. Vamos lembrar que o estado de calamidade pública ele vai até 31 de dezembro de 2020, conforme reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6. Então, Decreto Legislativo número 6 reconhece o período de calamidade pública até quando? Até 31 de dezembro. Ótimo, bacana. E qual que era o prazo para compensação das horas do banco, que poderiam ser positivas ou negativas? Em até 18 meses, contados após o término do período de calamidade pública. E agora, professor? Agora não pode mais, meus amigos. Mas aí, como é que ficam as horas feitas? Neste momento, muita atenção. Primeiro, tudo que foi feito dentro da vigência da MP, entendo, e aqui volto a dizer, pode ter polêmica, pode ter entendimento diferente, mas pelo que conversei com outros colegas da área jurídica, também entendem dessa forma. Imagino que não teremos muitas polêmicas, mas pode sim ter um ou outro entendimento diferente, bacana, não tem problema. O que eu entendo e que imagino que seja o entendimento predominante? Todas as horas do banco de horas que foram pactuados dentro da MP 927, desse regime da MP 927, que poderia ser compensado em até 18 meses após o término do período de calamidade pública, todas essas horas
poderão ser compensadas dentro daquele prazo, ou seja, em até 18 meses contados do fim do período de calamidade pública. Todas as horas de banco que foram feitas ou que deixaram de ser feitas, então tanto o banco positivo quanto o banco negativo, dentro da vigência da MP 927. Tudo bem? Dentro da vigência da MP 927. Professor, o empregado fez banco de horas hoje, fez 1 hora a mais, ou então o empregado fez 2 horas a menos hoje. Qual é o prazo do meu banco? Aí são os prazos seletistas. Aí vamos lembrar que o artigo 59 da CLT, ele traz o banco de horas de forma semestral, que é aquele que você pode compensar em até 6 meses e ele pode ser pactuado com acordo individual. Também traz o banco de horas anual, que é aquele que você pode pactuar e compensar essas horas em até 12 meses, e para isso você precisa ter acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E também traz aquele banco de horas mensal. Na verdade, não é nem um banco de horas, é a compensação mensal. Então, desde que as horas sejam compensadas dentro do mesmo mês, você pode pactuar até com um acordo tácito com o trabalhador. Meus amigos, para ficar bem claro, se você pactuou com o seu empregado, com o seu trabalhador, o banco de horas da MP 927, aquelas horas de banco, provavelmente horas feitas a menos, né? Então o banco de horas negativo, ele poderá ser compensado em até 18 meses posteriores a 31 de dezembro. Legal? Então você tem 18 meses a contar do dia seguinte a 31 de dezembro para fazer a compensação desse banco. Professor, eu fiz esse banco de horas aí da MP. E a hora que o empregado fez hoje ou deixou de fazer hoje? A hora que ele fez hoje ou deixou de fazer hoje, eu estou gravando isso dia 21 de julho, essas horas têm que se submeter ao sistema de compensação de banco de horas estabelecidos na CLT. Então, se você tem um banco de horas individual, um acordo individual em até 6 meses. Se tem com acordo coletivo, convenção coletiva, em até 12 meses. Tudo bem? Bacana? Então, da forma que você tem pactuado aí. O que não pode é agora, depois de 19 de julho, fazer banco de horas para que seja compensado em 18 meses posteriores a 31 de dezembro. Isso não pode mais. Só as horas que foram feitas dentro da vigência da MP. Tudo bem? Legal? Então, mais um ponto aí que nós conversamos, o banco de horas. Lembra que a MP 927 tinha também a questão da suspensão dos exames médicos. Dizia lá o artigo 15 que durante o estado de calamidade pública fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. E ainda dizia o parágrafo 1º que os exames a que se refere o caput serão realizados no prazo de 60 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Meu Deus, e agora? Como é que fica neste caso? Meus amigos, aqui nós podemos ter uma série de interpretações. A primeira interpretação que nós podemos ter é que se você teve na sua empresa exames vencendo dentro do prazo de vigência da MP, você pode fazer conforme nós acabamos de ler. Então, deu lá os 2 anos do exame periódico dentro da vigência da MP, venceu agora em maio, junho, alguma coisa assim, você teria aí 60 dias a contar do dia seguinte, ao dia 31 de dezembro, para realizar esse exame médico. É um entendimento possível que pode acontecer, imagino que muitos possam ter essa interpretação. Eu, no entanto, penso um pouquinho diferente. Eu, Rafael, entendo e oriento de uma maneira um pouco mais cautelosa. O que eu oriento? O exame médico vencendo dentro do período de vigência da MP 927 e a empresa não realizou esse exame com o empregado, o que eu recomendo? Dentro do prazo de 60 dias, a contar de agora, 19 de julho, data que expirou a MP, dentro do prazo de 60 dias, a empresa faz o agendamento de todos esses exames. Então, corre, a partir de agora já começa a fazer o agendamento, já começa a colocar esse pessoal para fazer os exames médicos. Meus amigos, volto a dizer, é o entendimento que eu estou orientando para os meus clientes, a todo mundo que me faz essa consulta. Pode haver entendimentos diferentes por outras pessoas, não tem problema nenhum, até porque a lei não trouxe qualquer definição em relação a isso.
O que nós poderemos ter, e aí sim seria uma coisa de uma posição mais firme, digamos assim, seria um decreto legislativo dizendo exatamente como vai ficar todas as situações pactuadas dentro da vigência da MP. E aí tudo isso que eu disse aqui poderia ter uma regulamentação legal. Esse decreto legislativo ele não é nem obrigado a ser realizado, ele pode acontecer ou não, e ele está previsto no parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal. Então, o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal diz que nestes casos, no caso da MP perder a sua validade, tem aí 60 dias para ser feito um decreto legislativo para poder regulamentar como ficam as situações pactuadas dentro da vigência da MP. Volto a dizer, pode ser que esse decreto nem aconteça. O ideal seria que ele acontecesse para justamente aí nos dar um norte, uma posição verdadeira, uma segurança jurídica total para dizer como ficaria. Não tendo, o que eu sempre recomendo? Recomendo sempre a posição mais cautelosa possível para evitar tanto passivo trabalhista como autuações aí para pagamento de multas. Bacana? Tudo bem? Então, comentei aqui os principais pontos aí com a caducidade da MP 927. Se tiver outros pontos, ou mesmo se tiver o decreto legislativo que eu comentei, a gente volta aqui, faz um novo vídeo para poder colocar um pouquinho mais sobre essas situações. Bacana? Te vejo nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.